Luciano Sattler. Estou aqui para conversar com vocês sobre essa grande novidade da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que é a cultura digital, que foi incluída como uma competência geral, e dentro da cultura digital, o chamado pensamento comunicacional, computacional. E eu quero agradecer ao professor João Roberto Alves pelo convite. É uma honra poder estar aqui com vocês. Eu preparei uma breve apresentação só para estruturar a nossa conversa e também vou disponibilizar isso ao IPAI para que vocês possam depois ter acesso. Então, nós estamos falando da cultura digital e o pensamento computacional na BNCC. Eu faço parte do Comitê de Educação Básica da Associação Brasileira de Educação à Distância e também sou membro do Conselho Deliberativo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Estou falando com vocês aqui agora a partir de Belo Horizonte, onde eu ocupo a reitoria do Centro Universitário Metodista Isabela Hendricks. Olha aí que grande novidade, né? A BNCC, que está em fase de implementação no Brasil inteiro, e especialmente no ensino médio, a partir de 2021 e principalmente 2022, que vai realmente estar presente em todas as redes, nós temos as seguintes competências gerais que foram listadas, né? O conhecimento, o pensamento científico, crítico e criativo, o repertório cultural, a cultura digital, a comunicação, o trabalho e projeto de vida, a argumentação, o autoconhecimento e autocuidado, a empatia e cooperação, a responsabilidade e cidadania. Cada uma dessas competências vai gerar aí uma nova forma de se organizarem, tanto os currículos, como também abre grandes possibilidades em relação às metodologias, à questão do ensino híbrido e, especialmente, colocar o aluno como mais protagonista do seu processo dentro da relação de ensino e aprendizagem. Nessa apresentação, que eu vou disponibilizar a vocês, é só vocês clicarem aqui na fonte, Ministério da Educação, e vocês vão lá no site do MEC, onde isso tem todo o detalhamento necessário, se é que você ainda não conhece. Agora, na minha opinião, falando assim em termos pessoais, eu creio que a cultura digital é talvez a maior novidade em termos da escrita do que foi previsto dentro das competências gerais na BNCC. Por que eu justifico isso? Pensa só, a cultura digital ela foi organizada dentro da BNCC para ter esses três componentes, né? Essas três subdimensões. A computação e a programação, o pensamento computacional, a cultura e o mundo digital. Então, na prática, nós estamos dizendo aos nossos alunos, desde a educação infantil até o ensino médio, que assim como nós esperamos que eles aprendam inglês, espanhol ou francês, dependendo da escola, alemão, seja qual for a segunda língua que nós pedimos aos alunos, nós estamos dizendo que essa outra linguagem também possa passar a fazer parte do seu repertório cultural, ou seja, computação e programação, aprender a sobreviver no universo digital, a saber desenvolver o pensamento computacional. Isso vai permitir que professores e alunos tornem-se não apenas usuários de tecnologia, mas também produtores de tecnologia. E isso hoje é fundamental. Nós estamos falando da sociedade da informação, nós assistimos aí uma grande revolução em andamento no mundo inteiro após o fenômeno da informática, a massificação dos computadores, a automação dos processos produtivos, tanto na indústria quanto nos serviços, e, é claro, o fenômeno da internet, que agora, no momento em que eu gravo essa fala, nós estamos em meio à pandemia do coronavírus, que foi um fenômeno de aceleração cultural, um fenômeno que aquilo que nós esperávamos que demoraria 10, 15, 20 anos para acontecer, foi acelerado e hoje faz parte aqui da nossa vida. Então, a cultura digital ela é uma grande novidade porque é um reconhecer no nosso sistema educacional que todos os alunos e professores precisam incorporar essa competência para viver,
para serem cidadãos, para sobreviver, para serem produtivos nessa nova sociedade, a chamada sociedade da informação. Alguns também falam de economia digital, alguns também falam de indústria 4.0. Agora, o termo que eu prefiro adotar e que as Nações Unidas adotam, que é maior do que economia, porque tem a ver até com um novo jeito de nos relacionarmos, inclusive amorosamente, espiritualmente, que é mediado pelas tecnologias. Por isso que a cultura digital ela é tão importante e foi assim incorporada no universo da educação básica. Falar de cultura digital, para a gente entender, tem a ver com compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de forma crítica, significativa e ética. Essa é a definição dessa competência. Para fazer o quê? Para se comunicar, para acessar e produzir informações e conhecimentos, para resolver problemas, exercer o protagonismo e autoria. Então, você vê que está embutido dentro do conceito a questão do protagonismo no universo digital. E isso tem tudo a ver com a realidade que nós estamos vivendo, a realidade da desintermediação que a internet trouxe para nós, a realidade de que o poder cada vez mais se concentra nas mãos daqueles que têm o domínio dessas tecnologias, que conseguem desenvolver novos modelos de atuação das organizações por meio dos recursos digitais. Então, nós dizemos aos nossos alunos e professores que a cultura digital é fundamental em todos os campos da vida. Em todos os campos da vida. E quando nós falamos de cultura digital, nós temos que pensar que, primeiro, temos que falar de alfabetização digital, que é conhecer, compreender e fazer uso básico e instrumental dos recursos digitais. Temos que falar de letramento digital, que é entender os processos de uso e de produção básica das tecnologias de informação e comunicação. Você conseguir analisar, avaliar, aplicar e criar conteúdos ou recursos utilizando tecnologia. Então, letramento digital tem uma abrangência maior do que a alfabetização digital. E a fluência digital, que é integrar a tecnologia aos processos de ensino e de aprendizagem nas nossas escolas. Isso aí é para a gente entender os diferentes níveis dentro da cultura digital que o CIEB, inclusive, está trabalhando, esse importante instituto. Basta clicar aqui na fonte e vocês vão ter acesso a uma publicação muito importante, muito bem preparada para vocês se aprofundarem a respeito desse assunto. E dentro da cultura digital, eu quero destacar o chamado pensamento computacional. Pensamento computacional. Lá na subdimensão do pensamento computacional, diz que a primeira subdimensão é domínio de algoritmos, a compreensão e escrita de algoritmos, a avaliação de vantagens e desvantagens de diferentes algoritmos, a utilização de classes, métodos, funções e parâmetros para dividir e resolver problemas. E a outra subdimensão, que é a visualização e análise de dados, a utilização de diferentes representações e abordagens para visualizar e analisar dados. Agora, veja você, a importância que os algoritmos alcançaram na nossa vida, a influência que os algoritmos passam a ter sobre a nossa vida, seja nos meios de transporte, seja na gestão das cidades, seja nos comportamentos de consumo, seja nos sites e aplicativos de relacionamento, seja nas redes sociais, nós temos um universo cada vez mais dominado por esses algoritmos. Por isso, da importância que as nossas crianças e adolescentes e professores passem a dominar essa ferramenta, esse conjunto de possibilidades que, dentro do universo da computação, é o que rege hoje o comportamento
dos computadores, dos softwares, nas respostas que nós buscamos em um mundo cada vez mais complexo em termos de quantidade de dados, velocidade que os dados são produzidos e alterados. Então, nós estamos num tempo em que a mente humana ela não consegue superar o computador, e no caso os algoritmos, para determinados tipos de pesquisa e organização e depois visualização dos dados. A mente humana ainda supera os computadores para fazer o uso disso de uma maneira, claro, humana e preferencialmente respeitando no meio ambiente e aquilo que, quando você vai verificar quais são os pilares do pensamento computacional, nós temos os algoritmos, o reconhecimento de padrões, a abstração e a decomposição. Então, nós estamos falando de um jeito de pensar que, assim como a matemática, exige um nível de abstração muito grande. E a melhor maneira de ensinar isso é no aprender fazendo. É dentro da cultura maker. E usar de uma maneira interdisciplinar, de preferência aplicando o pensamento computacional nas outras unidades curriculares, disciplinas, nos outros campos de conhecimento, criando aplicações que possam servir para o aluno aprender também geografia, matemática, cada uma das competências gerais que foram citadas por mim aqui no início. Então, na minha opinião, nós temos hoje, por meio da cultura digital e do pensamento computacional, formas de ensinarmos isso de uma maneira interdisciplinar e que será altamente engajadora para os nossos alunos. Vai trazer nossos estudantes para quererem estudar, para entenderem a aplicação do que estão fazendo. E ao fazermos isso, nós vamos mudar positivamente a vida deles para que eles possam se inserir dentro das cadeias produtivas, dentro da cidadania global, nos grandes debates do mundo hoje, inclusive na proteção do meio ambiente, mas de uma maneira mais empoderada. Assim como o inglês abria e ainda abre muitas portas para quem quer ampliar a abrangência da sua atuação, e a mesma coisa com espanhol, francês, alemão, chinês, qualquer outra língua, o pensamento computacional, na verdade, passa a ser uma língua universal. Uma língua que vai permitir aos nossos alunos se inserirem nos grandes debates de forma empoderada, aumentarem a sua empregabilidade, aumentarem a sua trabalhabilidade, que é diferente de empregabilidade. Empregabilidade tem a ver com terem condições de terem bons empregos, de serem empregáveis. Trabalhabilidade eu consigo trabalhar empregado ou de forma autônoma ou como empreendedor, eu tenho trabalhabilidade, eu nem dependo de um vínculo com uma empresa qualquer para poder me manter demandado pelo mundo do trabalho. Isso é trabalhabilidade. Então, tanto para a empregabilidade quanto para a trabalhabilidade, a cultura digital e, especialmente, o pensamento computacional tornaram-se elementos fundamentais para a aprendizagem. E o que eu quero te convidar a você, que é professor, professora, mantenedor, mantenedora, gestor, gestora, na área de educação pública ou privada, é que você pense a cultura digital e o pensamento computacional como mais do que conhecimento, mais do que algo a ser objeto de uma construção cognitiva por parte dos nossos alunos, mas seja realmente grandes indutores de transformações que nós precisamos fazer no nosso jeito de ensinar
porque os nossos alunos estão aprendendo de um jeito diferente na sociedade da informação. Como eu disse, essa apresentação estará à sua disposição, lembrando que isso terá um impacto muito sério, especialmente no ensino médio, graças à ampliação da carga horária que nós teremos, e por isso também estamos falando de ensino híbrido. Terá também um impacto muito forte no ensino técnico profissionalizante e, é claro, nos itinerários formativos relacionados aos projetos de vida, especialmente os itinerários formativos profissionais, que as nossas escolas terão que desenvolver com muita seriedade, muita competência, dentro desses desafios que a BNCC nos trazem, né? Eu vou parar aqui, porque o desafio era conversar com vocês apenas de maneira introdutória, ao longo de 15 minutos, que eu já passei um pouco, e eu sou Luciano Sattler, você me encontra facilmente aí no LinkedIn. Eu estou à sua disposição, assim como o IPAI está à sua disposição, para você promover essa grande revolução na sua escola, garantir a sustentabilidade do seu projeto e, especialmente, um diferencial que é uma escola plenamente inserida na sociedade da informação e que colabora com os alunos e as famílias para que tanto empregabilidade, quanto trabalhabilidade, quanto projeto de vida, cidadania, possa ser exercida com plenitude nesse mundo que está mudando tão rapidamente e que nos obriga a enveredar nesses novos campos aí que a tecnologia traz para nós. Então, muito obrigado e que você continue aí a ter um bom evento. Até logo.